Então, gente, retomando aqui, né, aquela ideia, né, da utopia que eu estava falando no vídeo anterior, trazendo aqui a continuidade, né? Desse vídeo anterior, isso aqui seria então a parte 2, né? No vídeo anterior eu terminei falando sobre que no dia que Jesus nasceu, ninguém imaginava, né, que um celular como esse que eu estou usando agora para gravar esse vídeo, poderia ser possível. Ninguém imaginava, talvez, a possibilidade de um celular. Claro que não dá para saber o que as pessoas imaginavam nesse dia, mas pensando o que provavelmente, né, acontecia, é que as pessoas não imaginavam nessa possibilidade de uma tecnologia como essa que a gente tem hoje no século XXI. Então, isso, naquele momento, esse celular, essa tecnologia, a gente poderia dizer que para aquele momento ela era impossível. Só que a história mostra que quem pensou nesse dia, né, que Jesus nasceu, que essa tecnologia que a gente tem hoje, ela seria impossível de acontecer, essas pessoas estavam erradas. E isso pode acontecer para qualquer coisa, entende? Para qualquer coisa. Também falei, né? Então, no início do universo, se houvesse algum pensamento ali, né? Não havia, porque não havia, né, criaturas pensantes, né, seres pensantes. Então, se houvesse algum pensamento, enquanto só existiam átomos, provavelmente esse pensamento pensaria que não chegaríamos a seres pensantes, né? É uma metáfora ruim, porque já que existia, não tem como não existir. Mas veja, se os átomos pensassem que eles se transformariam, né, em seres humanos, é essa a ideia. Se eles pensassem isso, pensassem que seria impossível eles se transformarem em seres humanos, esses átomos estariam errados também, porque hoje você está diante agora na tela aqui, diante de um ser humano, e você mesmo que está assistindo é um ser humano, ou talvez uma inteligência artificial, né? Mas existem seres humanos. No final das contas, o que eu quero dizer é isso, que o impossível, o que se pensou ser impossível antes, vai se mostrando que não era impossível. Na verdade, só não havia, a possibilidade não estava dentro do campo da imaginação. É só uma questão mesmo de imaginação. As pessoas não, em algum momento, as pessoas não conseguem imaginar uma coisa que no futuro ela depois acontece. E pode ser uma coisa boa, essa é a questão. Se for uma coisa ruim, é uma distopia, né? No caso aqui a gente está falando sobre utopia, mas no caso da distopia. Pronto, a distopia hoje em dia, a gente percebe que nos filmes, mas também na literatura, mas assim, nos filmes, você percebe que o cinema assim, né, do estadunidense, principalmente, que está se imaginando muito, por meio do cinema, a distopia. Pouco se imagina a utopia no cinema. Mas não é porque está se imaginando a distopia que ela necessariamente vai acontecer, e não é porque não está se imaginando a distopia, não está se imaginando a utopia, na verdade, que ela não vai acontecer. Não sei se devo pegar aí. A imaginação, ela não é não é preciso que sempre tenha sido possível imaginar algo
para que essa coisa passe a acontecer. Nem sempre se imaginou a possibilidade de um celular. Nem sempre se imaginou, mas ele veio a acontecer. E existem coisas que se imagina que elas não aconteceram ainda, que podem acontecer ou não. A imaginação, eu acho que ela é importante. Ela é importante para que a gente possa construir algo. Imaginar algo antecede você, um ser humano, construir aquela coisa, certo? Mas vamos pensar numa utopia, a coisa mais linda, uma sociedade linda, muito bonita, no planeta inteiro, né? Uma utopia. Onde não haja pobreza, onde não haja fome, onde não haja... onde as pessoas vivam com as condições básicas de vida, educação, saneamento básico, segurança, saúde, né, de qualidade, serviço de saúde, tudo bom, muito bom. É uma utopia, ok. Mas essa utopia, fugi agora, perdi um pouco o raciocínio aqui, mas essa utopia, ela deixa eu retomar aqui o que eu estava querendo falar, né? Essa utopia, ela tem uma... agora eu me perdi um pouco aqui. Desculpa. Vamos tentar desenvolver aqui, né? Tá, essa utopia, ela pode acontecer ou não. De acordo com a nossa mentalidade atual, a gente meio que acha que é uma bobagem total essa ideia, porque ela é impossível, né? Porque ela não tem como. As pessoas vão dizer assim, não, somos egoístas, somos mesquinhos, ninguém vai trabalhar de forma altruísta, pensando nas outras pessoas, né? Essa coisa toda. Quer dizer, é como se o ser humano naturalmente fosse vamos dizer assim, fosse destinado à distopia, talvez, né? Por ser muito egoísta, né? E aí não fosse capaz de fazer algo desse tipo, uma sociedade, né, boa para todo mundo. Tá. Mas a questão é que essa mentalidade, ela tem um momento histórico, né? Quer dizer, acho que é desse ponto que eu estou partindo. Né? Algumas pessoas podem ter uma certeza de que o ser humano realmente ele é assim, como eu descrevi ele agora. Um ser totalmente egoísta, é um ser que só pensa em si, né? Que é o egoísmo. Um ser que é incapaz de colaborar, um ser que é incapaz de construir relações saudáveis e tem essa dificuldade de viver em paz, de viver em harmonia, tem essa dificuldade, que não consegue, na verdade. E isso, para algumas pessoas, acho que para muita gente, talvez a maioria, o ser humano é isso, e ponto final, acabou.
Eu penso que isso é um tipo de mentalidade. Essa mentalidade, ela não é que o ser humano não seja egoísta. Eu concordo que ele é, mas ele está sendo egoísta. É isso que eu quero te falar. Está sendo, mas ele pode mudar. É isso que eu penso. A partir da educação. Claro que não é simples, isso não é óbvio. Mas a partir da educação, o ser humano ele pode ter uma educação em que ele desenvolva a colaboração. O ser humano pode ter uma educação em que ele entenda a empatia, né? Que ele entenda que as outras pessoas são importantes e que a gente pode até imaginar como elas se sentem, imaginar como elas vivem, ter uma imaginação sobre a vida das outras pessoas. E, por exemplo, eu passando aqui na rua, aí tem uma calçada com pessoas em situação de rua, pessoas, né, como a gente chama, as pessoas chamam mendigos, né, deitados no chão, pedindo esmola, né, aquela coisa, um sofrimento enorme, né, pessoas em situação de rua. Vai ter seres humanos que vão passar e não vão sentir nada. Eu acho que todo mundo vai sentir alguma coisa, mas assim, não vão ter aquela coisa assim, nossa, que essa pessoa, gostaria de ajudar essa pessoa, né? Eu gostaria de que ela não vivesse assim, né? Eu acho difícil uma pessoa, mas eu sei que tem, que vai dizer assim, não. Pessoas que não se importam, tá? Vai ter pessoas que não se importam. E vai ter pessoas que se importam com essas pessoas, entendeu? Que gostariam que elas não vivessem assim. Ok. Eu acho que a educação, né, o que você leu, o que você assistiu, o que você aprendeu na escola, tudo isso vai influenciar a casa, a sua família, né? Tudo isso vai influenciar se você vai ter mais ou menos empatia. É claro que pode ter um fator biológico também, eu acho que tem, né? Tem um fator biológico, mas esse biológico ele está em contato com o social. E o psiquismo vai partir do ponto de contato entre esse biológico e o social. Ou seja, talvez uma pessoa nasça com uma propensão biológica a ter mais ou menos empatia, certo? Uma propensão. Mas uma pessoa que nasceu com propensão a ter menos empatia, por meio da educação, essa empatia que estava aqui assim, vamos dizer, ó, que a média, a pessoa está aqui mais abaixo. A partir da educação, ela pode ir mais para baixo ainda, se a educação proporcionar isso, ou ela pode sair aqui do biológico e ir mais para cima da empatia, entende? Pode ter a educação, ela vai influenciar nisso que que o biológico ele aponta para isso, que o biológico aponta para algo, e a educação vai mudar o rumo dessa seta. A educação pode manter naquela direção, né? Se a educação estiver exatamente alinhada com a propensão biológica que a pessoa tem, no caso aqui da empatia, né? Mas ela pode fazer com que a pessoa tenha menos empatia ainda ou tenha mais empatia, né? É claro que tipo de educação é essa? Uma educação, né? Qualquer tipo, na verdade, mas é uma educação que vai fazer com que aumente a propensão, a propensão não, que aumente a empatia de uma pessoa, né? Vai ser uma educação que se interessa por esse assunto, primeiramente, o assunto da empatia, né? Que faz atividades com o objetivo.
de que as pessoas consigam se relacionar, se entender, né, o caráter subjetivo seja levado em consideração, que a convivência seja levada em consideração, né? A gente pode pensar em vários modelos de escola. Um modelo de escola, por exemplo, em que as pessoas se sentam enfileiradas, não podem conversar, não podem, talvez, nem olhar para o lado, porque, né, um modelo hipotético aqui, certo? Uma ficção aqui, mas que pode ser, tudo que é imaginado pode ser colocado em prática, na realidade, né? Mas assim, vamos pensar aqui modelos, possíveis modelos, de um lado e outro do outro. Um modelo em que as pessoas se sentem enfileiradas, ninguém pode olhar para o lado, ninguém pode falar, só o professor fala, ninguém mais fala. Um modelo que as pessoas, então, não têm um contato com, vamos dizer assim, as emoções, a escola procura anular as emoções dos seus alunos. Ou seja, como é que anular? No sentido aqui de que não são considerados, quer dizer, qualquer emoção vai ser... as pessoas vão ser desincentivadas a expressar emoções, né? Vão ser... às vezes podem ser até, vamos dizer assim, punidas por expressarem emoções. É um modelo fictício que eu estou desenhando aqui. Punidas por demonstrarem as emoções. Ninguém ajuda ninguém, entendeu? Ninguém ajuda ninguém. Se você vê uma pessoa sofrendo ali do seu lado, você não faz nada, você continua aqui, e essa pessoa, vem alguém, um desses profissionais, tira essa pessoa que está chorando do seu lado e leva para algum outro lugar que você não sabe qual é, e você também não pode pensar, assim, você não deve pensar sobre isso, você tem que focar aqui no que o professor está dizendo. É uma coisa extremista que eu estou falando aqui, certo? Eu não concordo com nada disso. Não concordo. Mas é uma ficção aqui que eu estou desenhando, certo? E uma coisa totalmente não empática, né? Uma coisa totalmente absurda, na minha concepção, né? Talvez alguém que ache... Mas beleza. Vamos lá. Agora vamos desenhar uma coisa que seria assim, o extremo oposto, né? O extremo oposto disso. Eu gosto de trabalhar com os extremos, porque é a melhor forma de exemplificar o que a gente está querendo dizer, entendeu? Porque se você não consegue entender os extremos, então fica difícil de entender qualquer coisa. Os extremos é o mais óbvio para uma pessoa entender. Aí, claro que entre os extremos tem vários, né? Tem vários níveis, vários graus ali e tal. E aí, que normalmente é o que acontece, né? E aí o outro lado, outra ponta, o outro extremo, né? A gente falou uma coisa que tenta anular totalmente a empatia, e agora a gente vamos ver uma coisa, uma educação que tenta incentivar, promover a empatia. Então a escola, né, maravilhosa, onde os alunos, eles, né, são incentivados a se comunicarem, né, a conversarem sobre os sentimentos. As pessoas falam sobre suas dores umas para as outras, são incentivadas a acolher as dores, tentar imaginar como é a vida dessa outra pessoa, tentar imaginar como é estar na pele dessa pessoa passando por isso. Isso é empatia. Você tentar ver como é a história dessa pessoa e como essa história foi se desenvolvendo até essa pessoa chegar aonde ela chegou atualmente. E você vê, porque assim, é bem interessante a questão do enredo, né? Um enredo bem tramado, e vai mostrando que as pessoas tinham opções, mas não tinham opções. Elas só
Porque se elas fossem para esse lado, elas, elas não tinham condições no momento ali da escolha, né? Que eu não acredito. Estou tentando ser o mais sincero possível aqui sobre o que eu penso, certo? Eu não acredito em livre-arbítrio, não acredito nisso. Assim, o contexto ele tem ele determina os nossos comportamentos, né? Nossas ações. Penso assim. Você pode discordar totalmente de mim, não tem nenhum problema, mas eu estou sendo sincero sobre o que eu penso, certo? Porque tudo que eu falo aqui é de acordo com as minhas crenças, né? Com o que eu acho sobre a existência, sobre a vida. Então, tudo que eu falo, meu discurso todo, né? Tudo que eu estou narrando aqui é a partir disso, certo? E deixar o mais claro possível, eu acho que é a forma mais sincera de expressar. Ok, então, durante a história dessa pessoa, certo? Em que eu estou tentando entender a história dela ali, naquele ambiente escolar, eu vou percebendo que essa história, ela, ela não tinha como ser diferente. Ela foi enfrentando situações que essas situações elas, elas conduziram essa pessoa até o atual momento e até o estado atual dela. Quer dizer, ela teve, ela teve possibilidades de agir, caminhos, né? Vamos dizer assim, caminhos para seguir, mas de acordo com a condição que ela tinha naquele momento. E aí eu não falo só de condição financeira. A condição financeira é um dos elementos da condição, mas condição psíquica, condição emocional e tal. Então, a escolha que ela fez por aquele caminho foi a partir da condição que ela tinha, de quem ela era naquele momento. Vou continuar aqui depois sobre a questão da utopia, vai ter a parte 3.